E eu louvo a Deus por sermos testemunhas, né, vivas do que Deus tem feito na vida do Jorge e de outras pessoas que vão sendo conduzidos pelo Deus Todo-Poderoso e Gracioso. Nosso Deus não é Deus de vingança, Ele é Deus do perdão. Nosso Deus, a sua justiça se dá através do perdão e da sua graça. E a gente vai aprendendo e praticando isso. Então, muito obrigado, Jorge, por compartilhar algo que eu sei que é tão precioso para vocês aqui conosco, a sua família da fé. Amados, eu gostaria de pedir que você abrisse sua Bíblia em Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4, o último capítulo da Bíblia. Desculpe, do Velho Testamento. Malaquias, capítulo 4. E eu tenho certeza que Deus deu essa mensagem porque também trouxe o Jorge para dar esse testemunho e ele vai nos falar poderosamente agora que nós podemos também ver na prática o que ele quer fazer. Porque essa palavra tem tudo a ver com o testemunho do Jorge e sua família. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Versos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Se você estiver ligado no que o Espírito Santo quer ministrar nos nossos corações, já vai perceber a conexão entre o testemunho do irmão Jorge e essa palavra no verso 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Queridos, assim termina o Velho Testamento, com esta profecia, com esta palavra. Deus usou o profeta Malaquias para falar dos tempos do fim, nos finais, o grande e terrível dia do Senhor. E quando nós pensamos aqui nesse dia do Senhor, nós temos visões apocalípticas, né? A gente fala, poxa, os sinais desse dia do Senhor estão próximos, porque olha as guerras, olha como está a humanidade, olha como estão as crises e todos os sentidos, tudo está convergindo para um final, tudo está mostrando esse final. E nós então concluímos que a vinda do Senhor está próxima, e nós unimos com as profecias. Mas Jesus disse, em Mateus capítulo 24, Jesus fala sobre isso, porque os seus discípulos perguntaram, quando será isso tudo? Haverá guerras, rumores de guerras, nação contra nação, haverá fome, Apocalipse fala isso, haverá pai contra filho, filho contra pai. O apóstolo Paulo diz que o amor esfriaria em muitos. Jesus e os apóstolos, usados pelo Espírito Santo, deram sinais. Mas aqui também há
um grande sinal para nós. Porque, vamos falar assim, nós estamos vendo esses sinais. A vinda do Senhor está próxima, se formos vermos o que Jesus falou, guerras, rumores de guerras, mas ainda falta muita coisa, porque ele falou de falsos profetas, ele falou de falsos cristos. Apocalipse fala de um falso profeta, de um falso Jesus que virá, um falso Cristo, melhor dizendo, que antes dessa vinda do Senhor, muita coisa ainda vai acontecer. Então, quando nós olhamos essa palavra profética, e nós falamos assim, então nós estamos em que momento? O que é para fazer aqui agora? O que está acontecendo aqui agora? O que é o sinal para a gente fazer? É esperar? Mas esperar como? Sim, é para esperar, é para termos a esperança. Esperar, termos esperança. Jesus virá. E esse sol da justiça que é Jesus vai brilhar. O dia do Senhor acontecerá. Mas ele está dando um sinal maravilhoso aqui. No versos 5 e 6 que nós lemos: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então os discípulos perguntaram a Jesus, mas está escrito, eles estavam se referindo aqui, que Elias virá. E Jesus disse, Elias já veio. Foi o profeta João Batista. O profeta João Batista veio para cumprir essa palavra. O profeta Elias. Bom, e agora então a gente tem de refletir à luz das Escrituras sobre Elias e sobre João Batista, para a gente entender melhor o tempo em que nós estamos. Elias veio, foi enviado por Deus num tempo crítico da história da palavra de Deus, do povo de Deus. Elias teve um ministério restrito ao povo de Israel, aos hebreus, que tinham entrado na terra prometida, já fazia muito tempo, tinham criado um sistema monárquico, tinham copiado, dado um Ctrl-C, Ctrl-V do que as outras nações ao redor faziam, e também tinham trazido tudo de pior que tinha nas outras nações para dentro do reino, que a palavra, que o profeta Moisés tinha dito que seria um reino santo, um reino de sacerdotes. Mas eles se esqueceram da palavra de Deus várias vezes. E nesse tempo que surge o profeta Elias na Bíblia, tinham se esquecido completamente. Porque quem tinha a responsabilidade de guardar e ensinar o povo também tinha se desviado. Por que tinha se desviado? Porque nesse reino de Israel estava reinando um rei chamado Acabe e uma rainha chamada Jezabel, que era uma rainha que não temia o Senhor, não tinha sido educada pelos princípios que Deus queria para o seu povo. Acabe faz um casamento político e traz essa rainha para reinar. E ela não queria só ter uma cadeira, um trono para postar selfie com o rei. Eu sou a rainha agora. Não. Ela quis mandar mesmo, governar mesmo, e governou. E ela trouxe consigo tudo aquilo que ela tinha no seu país de origem. Trouxe os seus sacerdotes, trouxe os seus cultos. E Acabe, simplesmente, que também tinha a responsabilidade de dizer, nesse reino de Israel, só tem um Deus, só o Senhor adorarás e só a Ele prestarás culto. Essa é a norma que a gente segue aqui. Ele não só fez vista grossa, como assinou embaixo, manda bala. E pagava os sacerdotes, os profetas da sua mulher, né, para o reino também, para servir o reino. Então o povo começou a ficar dividido no seu coração, se perdeu, porque se é para seguir a lei é o governo, e se o governo diz
que está certo isso daí, isso tudo que está acontecendo no templo, na nossa religião, então não tem problema. Até porque o Deus que essa rainha trouxe era um Deus da carne, o Baal. Baal era um Deus criado pela carne para satisfazer os desejos da carne. Ele era um Deus absolutamente carnal, só para dizer alguma coisa aqui nessa noite. E ele tinha na sua mitologia, ele era casado com a Xera, que também era a deusa da fertilidade, da fecundidade, que pedia sacrifícios para abençoar as pessoas. Então, veja, isso começou a tomar conta do reino. E aí surge, no livro de Reis, dos Reis, então Elias, o tesbita. Tudo o que se sabe sobre esse Elias é que ele era desse lugar chamado Tesbe, que até hoje não se achou na arqueologia bíblica esse lugar. Um lugar no reino de Israel, um desconhecido. Ele surge, aponta para o governo e diz: não choverá até que eu fale para chover. E fica 2 ou 3 anos sem chover em Israel. E aí, então, ele faz um desafio, porque a deusa da fertilidade não está mandando chuva, o deus da fecundidade da terra, o Baal, não tá fazendo nada. Então, já começou ali uma guerra espiritual, onde o povo começou a falar assim: mas esses deuses tão potentes do nosso rei e da nossa rainha não estão salvando a plantação, os animais, nós estamos, empobrecendo. A coisa está ficando crítica. E até que o Elias faz um desafio e fala para o povo: até quando vocês vão cochear entre 2 senhores? Vão mancar entre 2 senhores. O povo estava manco, não tinha um passo firme. Uma hora vocês pedem para o Senhor, outra hora vocês pedem para Baal. Se Baal é Deus, decidam logo, adorem a Baal. Sirvam ele, vão em frente. Mas se o Senhor é Deus, adore o Senhor e sigam o Senhor. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um altar aqui, no Monte Carmelo, para o Senhor, Deus de Israel, de Abraão, Isaque e Jacó, o nosso Deus, e outro para Baal. E os seus profetas e sacerdotes podem fazer o sacrifício que quiser no altar de Baal, e eu vou fazer um sacrifício no altar do Senhor. E o Deus que aceitar o sacrifício e responder com fogo, esse é Deus. Tudo bem, pessoal? Amém, amém. O povo concordou. Que coisa, né? Para se concordar. Não era para concordar com isso, era para dizer assim: não, nosso Senhor é Deus. Mas ainda pagaram para ver. Deus é realmente misericordioso, né? E aí você sabe a história. O fogo caiu no altar do sacrifício ao Senhor, no altar do Senhor. Esse é o profeta Elias, que fez vários milagres, porque ele estava cheio do poder do Espírito Santo para isso. Então o povo, com o tempo, ficou à espera, porque tinha profecia. Entre Malaquias e Jesus se passaram 400 anos. Entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, o nascimento de Jesus, foram 400 anos. E nesses 400 anos, eles esperaram o cumprimento dessa profecia, dizendo: Elias vai vir, Elias vai vir. Mas como é que eles imaginavam Elias? Do mesmo jeito do tempo da Bíblia, lá do Velho Testamento. Vai chegar, vai vir do céu numa carruagem de fogo, vai mandar parar de chover, vai arrebentar. Até porque o povo estava esperando um poder de Deus para libertar eles dos romanos, para mudar a história. Mas Deus cumpriu essa profecia enviando o João Batista, um Elias que não se encaixava na crença do povo. Porque o Elias, ele era bem conhecido. O João Batista, ele era conhecido. Ele era filho de um sacerdote. E ele foi um milagre de Deus na vida desse sacerdote e da sua esposa Isabel, porque eles eram idosos e também, era igual Abraão e Sara, não podiam ter filhos. E eles receberam esse milagre do Espírito de Deus, do Senhor, e a Isabel ficou grávida.
E foi dito a eles, olha, mas esse menino vai ser santo desde o ventre. Ele vai ser um nazireu. Ele vai nascer para servir somente a Deus. Ele não vai ter profissão fora disso. Tudo que ele vai viver é para isso. Ele já é um sacerdote, ungido por Deus, filho de sacerdote. E nós vamos encontrar João Batista onde? Exercendo o seu ministério, até passar para Jesus. No deserto, nos desertos da Judéia, às margens do Jordão, pregando e batizando gente. Mas as pessoas iam ouvir João. As pessoas iam para serem batizadas por João. Mas o lugar de João não era no deserto. O lugar de João era no templo. Era em Jerusalém. Porque se ele sacerdote era, o seu lugar era junto dos sacerdotes. Ele tinha que estar servindo lá dentro, no altar do Senhor, fazendo sacrifícios, ensinando a palavra. Mas não estava. Por que não estava? Porque excluíram ele. Porque ele era um homem santo. Ele era puro aos olhos de Deus e não participava do que tinha se criado dentro do templo. Então, o ministério dele foi lá fora. Mas isso também nos fala nessa noite. Porque eu creio, irmãos, que nós estamos vivendo nesse tempo profético. O Espírito de Deus, até que o Senhor volte, tem nos dado grande sinal. A gente, como eu disse no início, está olhando, olha lá, né? As guerras, olha lá o que eu vi, as tragédias. Tá, tudo isso faz parte. Mas o grande sinal que está escrito aqui não são esses. Eis que eu vos enviarei o profeta antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E o profeta Elias já veio. Preparou o caminho do Senhor Jesus. E nós estamos vivendo no tempo profético. Antes que venha o grande dia do Senhor, o que vai acontecer como sinal? Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Este é um grande sinal desses tempos. A gente está olhando, procurando míssil no ar, mas a gente precisa procurar o Espírito de Deus nos nossos corações. Porque esse é o sinal maior. Antes da vinda do Senhor, Ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ele quem? O Espírito de Deus, não é mais um profeta. Não estamos esperando um profeta. Porque Jesus substituiu todos os profetas. Ele substituiu todas as profecias, nele mesmo se cumpriu. E Ele enviou o Espírito Santo para que todas as profecias se cumprissem. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, está havendo um agir de Deus. Está havendo um propósito de Deus. Porque o que a igreja ofereceria a esse mundo, queridos? Pelo que nós temos visto. O que a igreja pode oferecer? Eu compartilhei isso de manhã. Tenho pesquisado a genealogia da minha família. Todos nós aqui temos uma árvore genealógica. Você já viu isso? Todos nós temos. E hoje na internet você pode montar a sua árvore genealógica, até fazer exame de DNA. Um amigo meu fez isso e vem a porcentagem de DNA dele de vários continentes. Uma parte aqui, tantos por cento, tantos por cento índio, tantos por cento europeu, de tal lugar da Europa. Você pode ter isso. E, através disso, ele localizou um primo lá nos Estados Unidos. Estão falando. Eu encontrei um primo, não fiz esse negócio de DNA, mas montando a minha genealógica, encontrei um Santos. Encontrei esse ramo da minha família, Santos, lá no Nordeste. Mas, quando vejo a minha genealogia,
e eu participo de um grupo aqui no WhatsApp, participo não, tem um grupo que eu vejo ali, é a mesma dificuldade, principalmente daquela região do Nordeste para cá. Mas o Brasil começou aonde? Começou no Nordeste. Qual foi a primeira capital do Brasil? Na Bahia. Depois é que veio os bandeirantes, fizeram um núcleo ali, que foi São Paulo. Os padres jesuítas fundaram o colégio que deu origem a São Paulo como um lugar habitável, né? Porque antes era só terra de bandeirante, de tal. Depois veio descendo. Mas o Brasil começa no Nordeste. As capitanias que deram lucro aos portugueses, Pernambuco, que envolvia toda aquela região, era uma coisa só. Foram pelo menos 200 anos, não é pouco não, 200 anos sendo o Nordeste o principal centro de entrada de pessoas escravizadas, quanto o comércio marítimo mundial, século XVI, XVII e até o XVIII, quando encontraram ouro em Minas, aí começa a descer aqui para o Sudeste, o interesse da coroa. Nossa, tem ouro, tem diamante lá, e os bandeirantes começaram a fazer novas vilas, Vila Rica, e por aí afora. E o Rio de Janeiro começa a ganhar importância quando a família real, em 1808, é obrigada a sair da Europa e vir se instalar no Rio de Janeiro. Então, agora, a sede da coroa estava no Rio de Janeiro. Aí que o Rio de Janeiro começa a se tornar um lugar mais conhecido do mundo, que antes só tinha ali tribos indígenas, algumas engenhos de açúcar e tal, mas era o Nordeste. Então, as famílias originárias do Brasil, até o século XVIII, por aí, quando o Brasil começa, vem de lá. Depois houve outras ondas imigratórias, de italianos, japoneses, portugueses, para o Rio de Janeiro, para cá, para o Rio Grande do Sul, alemães e etc. Mas é a partir do século XVIII que vem em busca dessas novas terras para habitar. Então, quando você olha essa genealogia, você vê a história do Brasil. Você vê como que a história que o irmão Jorge narrou é comum. É comum. Famílias que... Então, assim, a minha árvore tem alguns momentos da história ali, eu cheguei até o século XIX, pelo ramo da minha mãe, está emperrado ali. O ramo do meu pai, eu cheguei até o século XVIII. Mas o ramo da mãe está emperrado ali. Por quê? Registro, questão de registro, questão de nome. Os homens não davam nome seu para a filha, davam nome de santo para a filha. A filha casava, ela não pegava o nome do marido, ela continuava com aquele nome que foi colocado lá quando batizaram ela na igreja. Como é que você vai achar? É como se fosse um nome fictício. Minha bisavó, minha tataravó tem um nome fictício, que é um nome que muitas mulheres tinham. Então, aí você começa a entender como surgiram as famílias brasileiras, né? Onde essa história de rejeição, essa história de ir embora, essa história de passar isso adiante, era comum e formou a nós. E eu vou dizer para vocês, antes mesmo de entender essa genealogia, chegar a essa genealogia, espiritualmente isso começou a chegar na minha vida. E aí, coisa de quase 30 anos atrás, que Deus me deu a oportunidade de compreender isso, de compreender essas questões de heranças de famílias, que essas coisas precisam ser observadas, porque nós trazemos muito disso em nossa vida, principalmente na nossa vida espiritual. E eu não entendia que o sacrifício de Jesus também é suficiente para mudar essa história. Porque eu achava assim, bom, Jesus morreu por mim, eu estou salvo. Eu não tenho nada a ver com essa história
que minha mãe conta lá para trás. Não tem nada a ver com isso. Agora eu sou em Cristo uma nova criatura. Até que eu percebo que as coisas que ela contava estavam chegando na minha vida. Eu falei, mas como que pode estar acontecendo isso comigo? Eu já aceitei Jesus, eu já estou salvo. Isso não pode estar acontecendo comigo, a história está se repetindo. E se Deus não tivesse me dado discernimento, teria acontecido. Com certeza teria acontecido, eu não estaria aqui. E o pior, já sendo convertido. Porque uma coisa, eu falei, não, mas naquele tempo eles não conheciam Jesus. Mas não é só isso. Então, Deus mudou a minha forma de ver, eu comecei a orar e tomar posse do que Jesus tinha feito na cruz, anulando na cruz todas as dívidas. Eu não tenho que pagar a herança de ninguém, porque Jesus se sacrificou por mim. E aí, queridos, pela fé, eu tenho certeza que se um dia meus filhos, que estão aqui, forem fazer a árvore genealógica deles, vai estar bem mais fácil. Vai estar bem mais linear. Meu pai, minha mãe, meus avós, eu já até arrumei lá os avós maternos dele também, deles, tá? Que também, sim, se converteram. Já está meio certinho. Agora, daqui para frente, eles não vão ver assim, como se estivesse olhando uma floresta. Essa árvore daqui brotou, caiu no chão, e deu um ramo, caiu por cima do muro do vizinho, e gerou outro negócio, é meu primo, é meu irmão, é não sei o quê, né? E que bagunça é essa na minha casa? Não. Quando eles olharem, eles vão dizer assim, eu e minha casa servimos ao Senhor. Está até historicamente registrado agora, onde foi a mudança. Aí isso ninguém pode apagar. Isso ninguém pode tirar. Está lá. Ramon, Priscila, nasceu tal, ramificou para cá e tal. Aquela floresta foi podada. Deus criou uma árvore. Deus criou uma árvore. Porque esse é o tempo de Jesus fazer isso. Para isso, nós precisamos que Ele fale no verdadeiro templo. João não falava no templo. Oh, que dó de João, não. Sabe o que eu entendo que Deus está mostrando com essa história? Que Ele não precisa de templos feitos por mãos humanas, porque o templo do Senhor hoje, que João preparou, é o nosso coração. É esse lugar. Veja, ele não está dizendo, eu vou entrar no templo e vou fazer uma revolução. Eu vou entrar na igreja evangélica brasileira, nas denominações, e fazer uma revolução. Ele está dizendo que vai entrar nos nossos corações e vai fazer uma revolução. Esse é o lugar do agir profético de Deus hoje. Este é o grande sinal. Isso me dá grande esperança. Sim, porque nós vivemos a esperança. Cristo em vocês, a esperança da glória. Mas a gente olha o mundo e fica pessimista. E realmente o mundo não tem nada para me inspirar. É o que a gente já viu. O ser humano não evolui. O ser humano, a humanidade, aliás, o mundo decaído, onde jaz no maligno e no pecado, é cafona. É cafona. Por quê? Porque vive as coisas antigas. Vive as coisas antigas. Se você, hoje na internet tem tudo isso, for lá dar uma pesquisada, pinturas rupestres, pinturas em cavernas. O que é isso, pastor? Das pessoas antes, na pré-história. A história, ela é dividida em pré-história e história. Quando que é, até onde é a pré-história? Antes do homem começar a escrever. Invenção da escrita, 5.000 anos atrás. Antes, tudo isso é pré-história. Do paleolítico, do homem das cavernas, da idade das pedras. Essas pessoas
nossos ancestrais, talvez eu tenha um DNA um pouco desse povo aí, do homem de Neandertal, né? Tem muito europeu se achando, mas já se sabe que o DNA europeu também tem muito do Neandertal, que houve um encontro do Sapiens com o Neandertal. E o Sapiens acabou com a comida do Neandertal e acabou com extinguir os Neandertais, mas houve um cruzamento de raças aí, o DNA prova. Mas se você for ver nessas pinturas, o que está lá naquele tempo primitivo, naquele tempo pré-histórico? A humanidade está fazendo o quê? Matando um ao outro. Tem até já encontraram os arqueólogos canibalismo de crianças. E não se sabe se eles né, num período de fome, naquela caverna, naquele lugar, mataram as crianças por fome ou por captura. Esse é o ser humano, o velho, não vou dizer bom, mas o velho e ruim ser humano. Que evoluiu nada, só evoluiu da pedra para a internet. Essa é a evolução. Aquele cara que antes fazia aquilo nas cavernas com pedra, né, o que se acha? O que se acha de restos dos homens das cavernas, ou do tempo do Paleolítico? O que se acha deles? Machado, flecha. Né? Não se acha, sei lá, uma obra de arte, o amor, qualquer coisa desse jeito, uma escultura do amor. Não, é arma, é o que sobrou. É o que tem aí. Então, eu sou pessimista em relação a essa velha humanidade, mas eu sou otimista em relação ao que Deus faz em relação a essa velha humanidade. Porque está escrito, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E está escrito que antes daquele grande dia do Senhor, Ele vai pegar o coração do homem sapiens. Ele vai pegar o coração daquela geração corrupta e má, e vai converter em relação aos seus filhos, e dos seus filhos em relação aos seus pais. O testemunho do irmão, para mim, retrata isso. Glória a Deus, eu fui testemunha disso. Eu vi com meus olhos a palavra de Deus se cumprindo, com um amigo. É isso que Deus faz. Ele converte os nossos corações. E eu falo para os irmãos, isso é um verdadeiro milagre. Eu vivi isso na minha casa, nessa árvore genealógica. Já, né, de vez em quando eu dou uns spoilers aqui, não é? Falo algumas coisas. Pois bem, até hoje isso não é resolvido, porque é muito profundo o que Deus está falando aqui. Essas coisas são muito profundas. Só Deus pode fazer isso aqui acontecer, converter coração de pai a filho. Só Deus. E eu digo para os irmãos que os lugares de maiores dores estão dentro dos nossos lares. Nós, por estarmos com a internet na mão, não vamos pensar que o mundo é melhor, que somos mais bonzinhos. É um perigo esse homem com esse coração aí, com isso aqui na mão, né? Porque ele pode, glória a Deus, o pai e o filho estão se falando, estão dando lugar à graça de Deus. Está em processo a graça de Deus. Mas a gente sabe que há milhões, literalmente, que estão dando isso como o homem das cavernas, com uma flecha que vai mais longe, para atingir o coração de outro. A ferida começa dentro de casa. A ferida começa no nosso coração. É assim que a nossa carne faz. Nós nos tornamos inimigos entre nós. Como que, né, não estou julgando, mas de repente um homem tem seus 3 filhos, sua esposa, a mulher da sua mocidade, seu amor que lhe ama, que entregou a sua vida para andar com ele nessa caminhada, e algo brota no coração desse homem, e ele diz, eu vou embora. Glória a Deus pela vida do irmão. De novo,
esse testemunho é precioso, porque eu já vi isso e deu ruim. Tinha um vizinho, tínhamos uma família vizinha quando eu era criança, por sinal até também nordestinos, os pais eram de sergipanos, bem tradicionais, uma mulher bem conservadora, sabe aquela mulher que vai à missa, nordestina, né, raiz e devota aos seus santos, e aquela mulher de casa, de criação de filho, e tudo aquilo, aqueles valores, impecável. Não saía nem de casa para conversar com vizinha, nada do bairro, esse tipo de coisa. Mas minha mãe sempre foi muito amigável, se criou uma amizade. Até que um dia, e ele tinha amizade, o marido, com meu pai. Até que um dia eu estava em casa brincando. Estava eu e meu pai tinha chegado do trabalho, estava ali brincando na sala, e ele entra. Seu Romeu, preciso falar com o senhor. O que aconteceu? Olha, é o seguinte, o senhor sabe como é que são os homens, né, seu Romeu? E tal. Ele trabalhava na Marinha Mercante e arrumou uma mulher em Recife e fez uma outra família lá, secretamente. E dizia para outra mulher que ele era viúvo e a irmã dele cuidava dos filhos dele. E um dia, aquela mulher de Recife sai e vem atrás dele no Rio de Janeiro, bate na porta, atende a sua esposa, essa mulher conservadora e tal. Pois não, a senhora é irmã do fulano? Como assim, irmã? Sua esposa? Como, irmã? Ele é viúvo e tal. E explodiu, a casa dele caiu. Literalmente. Mas eles tinham só uma menina, 1, 2, 3, uns 5 filhos. Um, inclusive, era meu amigo de infância. Desses filhos, homens, 3 morreram depois disso. O adolescente, que era muito apegado a ele, adquiriu uma diabetes, que o médico falou, isso aí é de trauma. Isso foi naquele tempo, ainda nos anos 70, isso era destruidor, né? Era uma vergonha, era uma desmoralização para uma família, principalmente uma família daquela. O garoto pegou diabetes juvenil e morreu. Morreu disso. O outro, que era meu amigo, chegou à idade adulta, enveredou pelo caminho do pecado e tal, e aquela doença, AIDS, o matou. O outro morreu de cirrose. A família foi destruída. Onde começou? No coração. Onde essa destruição começou? Nenhum foguete caiu lá, nenhum míssil caiu, nenhuma granada, nenhuma rajada de metralhadora, nenhuma bomba, nenhum tanque, ninguém foi lá assaltar aquela casa. O assalto começou no coração de um pai. E essa senhora também faleceu infeliz, porque ela não conseguiu nem, né, ter mais vida. O mundo dela acabou, ela ficou viúva, viva. Então, o grande sinal que Deus está fazendo é este. Ele está convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós, como povo de Deus, nessa geração, temos recebido o Espírito de Deus. Você recebeu o Espírito de Deus. O poder profético do Senhor está em você. Eu estive, como o Jorge citou, estive com eles lá. E pude conhecer o seu Genésio. Já temos até amigos, meu tio Genésio já. Tio Genésio, né? Todo dia ele recebe a mensagem, Deus abençoe, irmão, tal, né? Mas como, graças a Deus, eu conheço o jeito nordestino, eu sabia mais ou menos como conduzir uma conversa, um jeito de chegar, né? Porque esses homens já vêm disso, já vêm dessa tradição, o coração deles está dominado, precisa de libertação. E aí, quando eu estava aqui na minha, assim, né?
e o Jorge falava, pai. E eu, mas eu senti o poder dessa palavra, pai, indo em direção àquele homem. Eu sentia isso. Depois eu compartilhei isso com o Jorge. Falei, Jorge, cada vez que você falava pai, era como se desse um estralo assim. E eu entendi que Deus estava usando isso para falar o coração daquele homem. Porque é assim que a graça de Deus faz. É como o filho pródigo. Eu não mereço ser chamado seu filho. Eu não mereço que você me chame de pai. Eu te deixei. Eu traí sua mãe, eu traí você, eu traí seus irmãos, traí seu amor, traí sua fé. Deixei você 23 anos sem poder abraçar alguém e dizer, meu pai, eu te amo. E como agora você me chama de pai? Isso é conversão. É essa conversão que Jesus está fazendo nesse tempo. Porque você e eu temos essa graça no nosso coração. Você tem isso. Quando Jorge fala, há poder na palavra dele. O Espírito de Deus usa a sua boca para converter o coração do seu pai a ele. E de uma família. Quando eu estava à tarde, o Jorge tinha saído, e aí eu tirei um cochilo numa rede, no alpendre, no sertão, oh, coisa boa, depois daquele almoço sertanejo. Aí eles estavam lá, os homens, né? Nordestino é assim, fica os homens lá, as mulheres lá. Aí sentei perto dos homens e comecei a conversar com o seu Genésio. E eu senti um arrepio da presença de Deus. E depois ele fez uma live e eu ouvi ele falando com o Jorge. O Ramon entra na cabeça da gente. O Ramon entra na cabeça da gente. Mas não era eu, é o Espírito de Deus. Porque você tem a intenção. Você tem a intenção de ver isso acontecendo antes que o dia do Senhor venha. Deus não nos fez produtores de guerras. Já tem o mundo para fazer guerra. Deus nos fez com o ministério da reconciliação. Esse ministério está em você. Pastor, mas eu tenho uma dificuldade muito grande. É que aconteceu coisas na minha vida terrível, como o senhor já citou aí, é em casa que é ferida. Eu não tenho como reconciliar os outros com Deus nessa parte, se eu ainda estou ferido. Mas o remédio é o mesmo. Veja o testemunho do Jorge de novo. Antes houve o perdão. Se ele fosse lá, ia ser uma troca de farpas. Mas quando Deus curou o coração dele primeiro, para curar o coração do pai dele depois. É assim que é o remédio. E é muito difícil querer tomar esse remédio, porque a gente tem o nosso ego dizendo, não, eu mereço justiça. Mas a justiça que você recebe não é como se diz, pela dívida que vão pagar com você. Essa pessoa talvez nunca possa pagar essa dívida com você. Talvez nem esteja mais no mundo para te saldar o que você perdeu. E quem devolve 23 anos da vida de alguém? Mas quando você recebe o perdão no teu coração, é como se fossem 23 segundos que não há um sentimento de dívida. Aí você fala, estou curado, eu posso olhar nos teus olhos. E não há nada mais poderoso que olhar nos olhos de alguém que fala assim, eu te devo tanto, e ele não vê nada cobrando. Mas às vezes você não precisa olhar nos olhos de alguém. Basta você orar. Basta você orar. Senhor, mesmo que essa pessoa não esteja mais nesse mundo, aquela palavra está lá dentro de você, aquela atitude está lá dentro de você, aquela mentira, aquele pecado. Vamos sintetizar tudo, não vamos ficar dando nome aos pecados, não. O pecado é tudo isso e muito mais. Olha como aquele meu vizinho pagou, entre aspas. Ele foi ao funeral dos 3 filhos antes dele morrer. A filha, que era caçula, da mesma idade que eu, dizem que ela depois se tornou homossexual, também nunca casou. Ou seja,
a geração dele acabou. A geração dele acabou. E o que está escrito aqui? Para que eu não venha e fira a terra com o quê? Com maldição. Por isso eu repito, está em você anular a dívida que era contra você e contra a sua geração, e a partir de você, em nome de Jesus, vem uma geração santa, uma geração eleita, um novo ramo na sua vida, na sua casa. Porque esse é o resultado. Laura, Silmara, são uma geração santa, não vão herdar isso. A árvore deles não vai ser assim, pulou, caiu, jogou uma semente por cima do muro, não, vai ser linear. A árvore sobe quando no devido tempo dá o seu fruto. Assim é como está no Salmo 1, bem-aventurado é o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite e de dia, pois será como árvore frutífera plantada junto aos ribeiros, que no tempo certo dá os seus frutos. Essa é a nossa nova geração. É daí porque o Senhor converte os nossos corações para que a terra não seja ferida com maldição. Entende? Então, enquanto Jesus não voltar, a terra vai continuar sendo ferida com maldição, mas também o coração dos pais e dos filhos poderão se converter e a maldição ser cancelada, anulada, parada, paralisada. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, esse é um lugar de oração. Nós ouvimos um testemunho de um milagre dos mais poderosos que tem na história dessa igreja. Eu não estou exagerando, não. Porque, como eu disse, eu já vi isso, eu vivi isso na minha família, e já vi outros casos, e você já deve ter visto outros casos, e talvez hoje esteja entendendo os porquês das coisas. Que a gente fala assim, foi porque o cara errou, mas nunca vai acertar esse erro. É claro que ele errou. O meu vizinho lá fez o que fez. Mas por que ele errou? Existe algo antes de tudo. E é isso que Deus nos revela. E é com isso que Deus trata em Jesus. Então, você e eu precisamos não só ter a consciência. Eu acredito que pela palavra de Deus você tem a consciência, é esclarecido. Amém ou não? Mas Deus esclarece para quê? Digamos que a palavra de Deus... Apaga a luz aí um pouquinho, por favor, pessoal. Isso, tá bom. Digamos que a palavra de Deus é para você assim, como algo que vai iluminar. Vai iluminar você, o que está passando no seu coração, como é que você está, as coisas ao seu redor. Mas por que Deus nos dá luz? O Salmo 119 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Por quê? Porque quando eu recebo a luz, eu faço o quê? Eu ando. Eu não recebo a luz para ficar parado. Eu não recebo, esclareceu, né? Tem um caminho, né? Tem um caminho. Poxa, estou entendendo o que aconteceu na minha casa, estou entendendo. Não, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A palavra do Senhor, pode acender, cara. Obrigado. A palavra do Senhor é para iluminar, mas quem caminha é você. No que você recebeu de luz. E o que eu faço, pastor? Ora. Porque orar é entregar ao Senhor esse caminho. É dizer, o Senhor é o meu caminho. Eu ando no Senhor Jesus. Ele te dará graça. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Hoje talvez esteja latente aqui, latejando aqui a dor, né? A dor lateja no coração, na alma, na mente.
mas o que eu farei? Como será? Para onde eu irei? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Se coloque em pé, por favor, e ore. Tome posse da luz que Deus te deu. Tome posse nessa noite da luz que Deus te deu. Senhor, eu não vou, Senhor, ser uma geração, eu não